E há como se identificar assim, um esquizofrênico, um portador de esquizofrenia? Ou seja, existe uma sintomatologia que seja mais ou menos clara, identificável para um leigo, por exemplo? Claro, claro. Varia muito de pessoa para pessoa a evolução da doença, mas tipicamente ela começa com sintomas que a gente chama de pródromos, que são sintomas inespecíficos de uma doença e pode durar algumas semanas, às vezes alguns meses. Depois a fase que a gente chama de surto, que é o mais clássico mesmo, que a pessoa tem as alucinações, os delírios. E depois a fase que a gente chama de residual. Na verdade, são sintomas que sobram no final, que podem ser mais ou menos graves. Então, o pródromos, que é essa fase inicial, inespecífica, ela é muito difícil de se avaliar, de detectar, porque é uma doença que atinge pessoas muito jovens. Em geral, os homens, entre 15 e 25 anos, começa a doença. As mulheres um pouquinho mais tarde, entre 20 e 30 anos. E esses pródromos são, em geral, um isolamento social, começa a diminuir o número de amigos, para de namorar, começa a se interessar por coisas esotéricas, às vezes coisas um pouco bizarras, e a família só acha que, enfim, é um adolescente, e às vezes é meio característico mesmo, né, de um adolescente fazer umas coisas um pouco estranhas, ser diferente, né, ser um pouco rebelde. E muitas vezes não, muitas vezes é o pródromos, esse começo da doença. Insônia, começa a trocar o dia pela noite. Então, isso são coisas que podem alertar, né, e quando começam a ser uma coisa exagerada. Então, essa é a primeira fase da doença. Depois ela evolui para o surto. Então, o surto é realmente aquela fase que é o mais clássico, que as pessoas, em geral, conhecem mais, em que existem esses, né, a gente pode, meio didaticamente, né, tem os delírios, as alucinações e a desorganização do pensamento, são as coisas mais características. Se a gente tentar entrar na mente de uma pessoa com esquizofrenia, é um pouco assustador o que acontece. Então, por exemplo, os delírios, né, que são crenças que não têm fundamento na realidade, em geral, os mais comuns são de perseguição, persecutórios. Então, a pessoa acha que estão querendo fazer um mal para ela. Às vezes, inicialmente não sabe quem, às vezes começa a identificar alguém. Um tipo de paranoia. Uma paranoia, exatamente. Então, a pessoa acha que está sendo perseguida pela FBI, está sendo perseguida pela polícia, Então, começa aquela sensação. Outros delírios são, por exemplo, de que as outras pessoas conseguem ler o pensamento dela. Então, imagina a situação, é uma difusão de pensamento. Então, a pessoa não tem mais paz, porque todo mundo sabe o que ela está pensando. E assim por diante, né? Então, sonorização de pensamento é uma coisa bem típica. Então, a pessoa pensa, porque o pensamento é o que a gente tem de mais íntimo. Claro, claro. A gente pode pensar o que a gente quiser e ninguém sabe. Mas, de repente, o pensamento é como se a gente estivesse falando alto, né? Então, esses são os delírios. E aí tem as alucinações. As alucinações são percepções que não têm estímulo externo. Então, a mais típica é a alucinação auditiva. Ouvir vozes. Então, é bem característico da esquizofrenia. Imaginem também, se coloquem no lugar de uma pessoa com esse transtorno e, de repente, alguém fala com você, você olha, não tem ninguém. E é real, assim, a sensação deles é que tem uma pessoa de fora, não é imaginar uma voz. E essa voz, ou muitas vezes essas vozes, às vezes conversam entre elas sobre a pessoa, né? Ou começam a comentar o que a pessoa está fazendo. Agora ele vai tomar banho, agora ele vai... Então, assim, é uma coisa que inicialmente assusta muito o paciente.